Olá, chegou a hora do seu diálogo semanal com os senadores e com as atividades do Senado Federal. O Alô Senado está no ar para falar dos assuntos que você escolheu. O que pode ser feito para melhorar o atendimento nos hospitais públicos? Por que não se aprovam com mais rapidez os projetos de lei que buscam melhorar a qualidade dos serviços públicos? Em que pé estão as obras da siderúrgica de Pecém, no Ceará? E o que falta para que o patrimônio cultural do Maranhão receba mais recursos? E mais, hoje é dia de passeata eletrônica com os senadores Omar Aziz e Lídice da Mata. O Alô Senado está no ar. Lá de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, a Rayane Olavo, que tem 10 anos de idade, fez contato com o Alô Senado para pedir mais atenção aos serviços hospitalares. Ela conta que na cidade onde mora é comum a falta de médicos nos hospitais públicos. O Alô Senado levou a mensagem da Rayane ao senador e também médico Humberto Costa. Bem, aqui no Senado nós aprovamos leis, inclusive, que determinam a qualidade do atendimento que deve ser oferecido às pessoas. Por exemplo, quanto tempo entre o diagnóstico de uma doença cancerosa e o atendimento? Isso hoje é algo que está regulado em lei. Mas, na verdade, na prática do dia a dia, quem tem que ter essa responsabilidade é o Sistema Único de Saúde, que é formado pelas prefeituras, pelos governos estaduais e pelo governo federal. E aí, certamente, há já programas e projetos importantes sendo implementados que melhoraram o atendimento à população. O Mais Médicos, por exemplo, levou médico a todas as comunidades do Brasil, na área rural, povos indígenas, assentados de reforma agrária. Então, essa área hoje é uma área onde há uma boa cobertura e de boa qualidade. Mas nós reconhecemos que há áreas como o atendimento de urgência, o atendimento especializado e o atendimento hospitalar que precisam melhorar. O governo tem um programa que deve ser implantado esse ano, que é o Mais Especialidades, que nós acreditamos que vai melhorar bastante isso aí. Agora, é importante também que Rayana saiba que no Brasil nós temos serviços na área de saúde que são serviços de excelência. O Brasil é o país no mundo que mais faz transplantes e isso é algo muito caro. É o país no mundo que distribui medicamentos gratuitamente para doenças raras, para doenças de altíssimo custo. Então é importante a gente olhar o que não está funcionando, mas é importante a gente saber aquilo que funciona bem. Meu nome é Williams Vieira Avelino, sou de Pernambuco, Arco Verde. Gostaria de saber por que os senhores, em vez de ficar um pouco discutindo entre partidos, e não porque lutam em prol do povo, o que o povo realmente deseja. E isso sim seria o foco de vocês primeiramente. Agradeço se vocês refletiram sobre o que estou falando e sucesso nos seus mandatos. Olha, Williams, é importante conhecer o processo legislativo e como as duas casas funcionam, a Câmara e o Senado. Nesse momento de crise econômica que o Brasil está vivendo, você tem razão, você tem que protestar, reclamar, exigir celeridade na apreciação das matérias aqui no Congresso Nacional. Mas nós estamos fazendo isso. Recentemente, o senador Renan Calheiros criou uma comissão especial do Pacto Federativo. O que é isso? É votar com celeridade matérias que interessem aos municípios, a cidade onde você vive, que precisa de novas receitas para atender às ações de saúde, educação, segurança. Votar matérias de interesse dos estados, como, por exemplo, o novo indexador da dívida, para que os estados paguem menos aos bancos, você possa ter dinheiro para botar na sala de aula, para pagar o professor, para contratar mais polícia, para dar mais segurança. Portanto, o trabalho do legislativo é um trabalho diuturno, no sentido de melhorar, de aprimorar a legislação. Agora também estamos discutindo a questão da reforma política. Algumas mudanças vão ser implementadas e vão ser apresentadas para que a gente possa escolher bem os nossos representantes e para que o Congresso Nacional esteja permanentemente em sintonia com as aspirações da sociedade. O importante é você continuar cobrando, fiscalizando, exigindo que os seus representantes possam, de fato, corresponder às expectativas que estão depositadas. E qual seria uma forma eficiente, rápida e gratuita para se cobrar, fiscalizar e exigir a ação dos parlamentares? Acertou quem pensou nas redes sociais, Facebook, Twitter
e outras ferramentas de comunicação vêm encurtando a distância entre representantes e representados, que o digam os senadores Omar Aziz e Lídice da Mata. Sim, certamente nós recebemos muitas perguntas, muitas sugestões, muitas propostas vindo das redes sociais, do Facebook, do Twitter, o acompanhamento de muitas categorias em relação a projetos que dizem respeito aos seus interesses aqui no Senado Federal e que nos mandam através das redes sociais os seus pedidos. A rede social é um importante instrumento dessa interação do mandato parlamentar. Você fica muito mais próximo, né? As pessoas parecem que convivem contigo diariamente. Então, você mostra a família, você mostra o que você está trabalhando, o que você está fazendo aqui no Senado. As pessoas que têm um certo conhecimento sobre você te acompanham, às vezes fazem algumas críticas, pede para a gente fazer alguma coisa, te elogiam também. É natural, isso é uma parte. É uma exposição natural que você tem que fazer, né? Você não, quando posta alguma coisa, você pode ter críticas, como pode ter aplausos, mas faz parte das pessoas públicas que nós somos. Mas é uma ferramenta importante, é uma ferramenta que te dá o direito, às vezes, de você explicar alguma coisa, muitas vezes não colocada de uma forma correta num jornal ou numa televisão. Você tem esse aparelho esse instrumento para que você possa, muitas vezes, falar a verdade. Olha, não é bem assim, é isso. Isso é importante. Eu queria pedir para o meu senador e todos os senadores dar uma olhada na nossa saúde, na nossa cultura, né? Nosso estado é cheio de cultura, rico em cultura, precisando de investimentos. Carla, você tem toda a razão. O estado do Maranhão é rico em cultura natural, cultura que vem dos nossos antepassados. Vou te dar um exemplo. O Teatro Arthur Azevedo foi construído quando o Maranhão tinha 30 mil habitantes apenas. Hoje, quando eu digo Maranhão, São Luís, hoje São Luís tem 1 milhão de habitantes. Você sabe que hoje São Luís é considerada patrimônio da humanidade. E para que isto ocorresse, foram mencionadas alguns objetos, alguns instrumentos de cultura do Estado. Nós temos aquela região toda antiga de São Luís, são cerca de 40 mil casas históricas. Foi mencionado o Teatro Arthur Azevedo e foi mencionado o Sintra, o Centro Integrado do Rio Anil. Eu estou aqui, senador, eleito pelo povo do Maranhão, e interessado em manter este patrimônio todo que é objeto de cultura. Portanto, cumprimento a você pelos seus cuidados e pelo seu interesse. Há quantas anda a construção da siderúrgica de Pecém, no Ceará? Quem pergunta é o Eugênio Torquia da Silva, que mora na capital do estado, Fortaleza. Ele ouviu falar que as obras poderiam gerar 80 mil empregos, mas que estão paralisadas, frustrando as expectativas dos cearenses. Com a palavra, o senador José Pimentel. Eugênio, seria interessante você fazer uma visita ao Pecém, ao Porto do Pecém, porque a siderurgia está em pleno funcionamento. É uma parceria envolvendo a Vale do Rio Doce e mais 2 empresas coreanas. E esta siderurgia vai investir 5 bilhões e 400 milhões de dólares, que multiplicado por 3 dá aí algo em torno de 16 bilhões a 17 bilhões de reais. Essa siderurgia já está com 80% da sua planta pronta e em 2016, daqui a mais ou menos um ano, ela entra em funcionamento. Ela nunca foi planejada
para gerar 80 mil empregos. Ela gerou, nesta fase de construção, algo em torno de 17 mil empregos diretos e uma certa quantia indireta. E depois que estiver funcionando, como ela tem alta tecnologia e é voltada principalmente para exportar, ela terá um número menor de empregos. Por isso, esta siderurgia, que foi idealizada para o Ceará no segundo governo Virgílio Távora, em 1978, foi preciso eleger um nordestino, filho do Pernambuco, presidente da República, para que ela saísse do papel e se torne uma realidade. Portanto, a nossa siderurgia está muito adiantada e em 2016 começa a funcionar. E por hoje é só. O Alô Senado volta na semana que vem com mais assuntos escolhidos por você. Continue participando e mandando as suas mensagens. Para falar com o Alô Senado pelas redes sociais, os endereços são twitter.com/alosenado e facebook.com/alosenado federal. O WhatsApp do Alô Senado é o 6199661616. Mande suas perguntas por escrito em arquivos de áudio ou de vídeo e assista ao seu diálogo com senadores em cadeia nacional. Por telefone, o número é 0800 61 2211. E para deixar uma mensagem escrita no site da TV Senado, acesse www.senado.leg.br/TV. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!